Olá, está no ar o Momento Brasil, o programa da TV UFG e da Rádio Universitária que discute assuntos importantes em pauta na realidade brasileira. Hoje, começamos um novo ciclo de episódios em que vamos falar da situação carcerária no Brasil, o país que tem a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Rússia, de China e dos Estados Unidos. No Brasil, são mais de 620 mil pessoas no sistema prisional. Além da quantidade de pessoas presas, o Brasil é mundialmente conhecido pela má qualidade de seu sistema prisional. Pois é, mas o assunto é muito complexo e por isso vamos dar a devida atenção ao tema. Aliás, como sempre, aqui no Momento Brasil. Fique com a gente, o programa está apenas começando. Para falar da realidade do sistema carcerário brasileiro, o Momento Brasil recebe hoje André Vinícius Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Seja bem-vindo, doutor, aqui no Momento Brasil. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu agradeço o convite. Nós queremos também agradecer a presença do nosso outro convidado, o professor Pedro Sérgio, docente da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Direito. Obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado pelo convite, por esse papo aqui com a TV Universitária. Nós queremos também agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos 870 AM da Rádio Universitária e pelo canal 15.1 da TV UFG. Eu gostaria de começar com uma preocupação que é uma preocupação de todos os brasileiros que como eu, tem dificuldade de compreender o sistema carcerário brasileiro, até pelas notícias que saem todos os dias na imprensa. E aí a produção sugeriu, e eu vou começar com essa pergunta, porque são tantas, né? Uhum. Como é que explica o Brasil ter a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 620 mil pessoas presas? É difícil a gente responder isso, porque assim, é um assunto muito complexo, porque é interessante que desse número aí, né, as vagas são apenas de metade desse valor. Então, essas prisões, além dessa ser uma sociedade muito grande, também tem superlotação, porque só temos metade de vagas para esse número de carcerados que temos hoje. Então, eu acredito que quando você fala dessa questão desse maior número, você pode colocar isso na conta de uma política mais voltada para o punitivismo, né? Uma política, na verdade, mais voltada para o encarceramento em massa, do que muitas vezes voltada para outro tipo de medida, que inclusive são medidas que existem na própria lei, já são previstas, que poderiam ser adotadas em certos casos. Então, na minha opinião, eu acho que isso flerta muito com esse pensamento que você tem. Doutor André, então o senhor está dizendo que nós temos uma população presa de 620 mil, mas o sistema só suportaria 310 mil pessoas? Na verdade, nós temos mais do que esse número aí. Segundo, hoje eu estava lendo o relatório do CNJ, esse número tem em volta de 850 mil, 870 mil. Então a situação é pior do que essa? A situação é pior do que essa. E o número de vagas gira em torno de 376 mil, mais ou menos. Então a situação é pior. Porque, na verdade, houve um crescimento dessa população carcerária, né? Ela cresceu em média, se não me engano, de 7% ao ano, que ela vai crescendo. E a média de crescimento da população brasileira, nesse período, é mais ou menos de 16%. Então, você vê que é quase metade do crescimento da população brasileira é também o crescimento da população carcerária do país. O que o senhor pode complementar, doutor Pedro Sérgio? Bem, a ideia de se ter uma população carcerária com mais de 750 mil a 800 mil presos, como corrigiu aqui o nosso colega da OAB, é importante fixar esse número para entender algumas coisas. Primeiro, o criminoso ou aquele que a sociedade quer ver preso, nós temos que entender que ele é residual. Esse não é residual. O que é o resíduo? Resíduo na sua casa é o que sobra, é o que vai para o lixo. Então a cadeia é como se fosse o lixo da sociedade. Alguém que está produzindo uma quantidade enorme de lixo tem um descontrole. Não é que eu esteja querendo dizer aqui que o preso é um lixo.
Mas eu estou dizendo preso é aquilo que sobra. E ele sobrou de quê? Ele sobrou das políticas públicas que não foram eficazes. Então, a política pública de saúde não atendeu aquela família, aquela pessoa, a política pública de trabalho, geração de empregos não atendeu, a política pública de escola, principalmente escola, não foi eficaz. Então, o que sobrou dessa população que não foi atendida por políticas públicas? Caiu na criminalidade. Só para você ter uma noção, em termos estatísticos, hoje, quase 70% da nossa população carcerária tem entre 18 e 28 anos. Então, há de se perguntar, quem eram essas pessoas há 10 anos? Elas eram crianças. E onde que elas estavam? Estavam no atendimento de excelência, de alto nível, de escola, de atendimento integral? Não. Sobraram da escola. São resíduo da escola. Não estão profissionalizadas, não estão educadas. Portanto, há uma tendência muito grande de ir para as prisões, né? E os profissionais do aprisionamento no Brasil vêm de um processo muito forte de cultura do aprisionamento. Delegados, juízes, promotores, né? Então, há uma cultura do aprisionamento muito grande, alimentado por uma mídia, nós estamos aqui no canal de TV dizendo isso. Então, para a mídia, mais vende o crime do que as boas notícias. Então, isso gera na população uma ansiedade, um desejo por punição, e se cobra desses policiais que esse grupo da população, que é o residual, seja rapidamente e fortemente encarcerada. E aí nós temos outras estatísticas para completar isso aí. Desse mais ou menos universo de 70% dos presos que tem entre 18 e 25 anos, nós temos também mais ou menos da população brasileira no cárcere, esse percentual de mais ou menos 70% da população brasileira não branca. Isso demonstra outras questões de preconceito racial, né, também junto com preconceito econômico, que a gente vai falar mais adiante. Perfeitamente. Doutor André, esses dados são alarmantes e até nos assustam. A gente que, como qualquer cidadão, acompanha, como disse o doutor, a gente se informa pela imprensa, pelos jornais, pelo rádio e se dá conta de que o sistema está lotado. Agora, esses dados são interessantes. Quando o senhor diz cerca de 70% da população carcerária tem de 18 a 28 anos, se a gente retroagir 10 anos, esses jovens que estão presos tinham de 8 a 18 anos, há 10 anos. E aí o sistema educacional não deu conta, o sistema... todos os sistemas de políticas públicas que fazem o processo de inclusão. Mas a história do nosso sistema carcerário, como é que é essa história do sistema carcerário? Para que existe o sistema carcerário? Para que ele deveria existir? Bem, não sei para quem é a pergunta? Para ambos. A gente sempre gosta de ter a opinião dos nossos convidados dois. A história da pena de prisão, ela é uma história recente para a humanidade, até para o Brasil. Quando eu digo recente, é a história mais ou menos do final do século XIX para cá, porque antes disso, o que nós tínhamos no mundo? Nós tínhamos as penas corporais, né? Então, o sujeito praticava um delito, a prisão era só enquanto ele esperava o castigo. Com a Revolução Francesa, com a Constituição Francesa, a Constituição norte-americana, e a ideia de que as pessoas têm que ser são iguais perante a lei, né? E essa lei iria atingir as pessoas mais abastadas da sociedade, então iria-se também aplicar as penas corporais para essas pessoas. Então, para evitar de aplicar penas corporais para os mais abastados, então criou-se como dos últimos graus da pena, a pena de prisão, né? Isso é uma coisa da modernidade, né? E chegou ao Brasil, foi se fortalecendo aí no final do século XIX, para o início do século XX, né, com o advento da República, e foi se fortalecendo as prisões. Agora, ao lado disso, nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil e a geração de uma população empobrecida nas periferias do Brasil e no campo, né? E é exatamente sobre essas populações que mais incide a pena de prisão. Então, existem hoje dezenas de obras mostrando que a possibilidade de pesquisas muito boas, mostrando que a possibilidade de uma pessoa não branca ser condenada na justiça brasileira, ela é muito maior do que a possibilidade de uma pessoa branca de classe média. Tem pesquisas que mostram isso? Tem, inclusive, por exemplo, na UERJ foi publicado um livro há pouco tempo, chama Cor e Criminalidade no Tribunal do Júri no Rio de Janeiro, né, de um professor da UERJ, e várias outras demonstrando isso. O próprio censo do DEPEN demonstra, né, que matematicamente nós temos
comprovado no sistema prisional, quase 70% da população brasileira prisional é uma população não branca. E isto é agravado, não é, nos últimos 2 governos que nós tivemos, do governo da presidente Dilma e do presidente Lula, que quando o presidente Lula entrou no governo, nós tínhamos uma população de cerca de 230 a 250 mil presos. E ela deixa o governo agora, há pouco tempo, com mais de 700 mil presos, né, quase 750 mil presos. Então, o governo da presidente Dilma e presidente Lula foi muito inclusivo no sentido de incluir muita gente no sistema prisional. Incluiu muita gente não branca. E mais grave, né, ela segue um modelo, aquele governo seguiu um modelo nazista, porque o Mengele, que é conhecido de todos, aquele médico nazista, ele queria provar para a humanidade que a raça ariana era superior às outras raças. Só que o Mengele não teve tempo de ter acesso às pesquisas do genoma, né, que mostrou o material genético da humanidade, que é a coisa mais recente. Mas esses últimos governos tiveram acesso ao genoma. E a lei de execução penal foi mudada agora pela presidente Dilma, obrigando o preso a fornecer o seu material genético para o Estado, com a alegação de que isso aí seria um banco de provas para o Estado para futuros crimes. Todavia, como nós temos no Estado uma quantidade de presos de maioria não branca, tendo o Estado o domínio desse material genético, né, imagine que hoje tem um preso que é negro, está lá numa cadeia, daqui 2 gerações o neto dele comete um delito, vai ficar muito fácil, né, para um Estado que já opera com esses objetivos de encarceramento, tentar demonstrar que geneticamente está comprovado, né, que o negro é mais delinquente que o branco, segundo essas teorias nazistas, né? Infelizmente, a gente viu essa reforma passar na lei de execução penal, inclusive de uma maneira inconstitucional, que obriga o preso a produzir prova contra si mesmo, quando passa a ser obrigatória, né, que ele entregue seu material genético, né? E, infelizmente, foi esse o resultado dos últimos 2 governos. Sem falar também em outras políticas de aprisionamento, como a cela branca, que eu posso falar mais adiante, senão a gente vai... Perfeitamente. Eu quero também ouvir o doutor André Carneiro sobre esses dados colocados após o nosso intervalo. Claro. Tá? Então, o Momento Brasil faz um rápido intervalo, não saia daí. Momento Brasil está de volta num debate sobre o sistema carcerário brasileiro. Hoje recebemos André Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, e Pedro Sérgio dos Santos, professor da Faculdade de Direito da UFG na área de Direito Penal. Professor André, no intervalo eu disse que retomaria a palavra com o senhor a despeito dos comentários que teceu o doutor Pedro Sérgio. O Brasil encarcerou pessoas nos últimos 10 anos, professor, mais do que nos últimos 15 anos, de forma a elevar essa população de em torno de 250 mil encarcerados para quase 800 mil. A que o senhor atribui esse alto nível de encarceramento em um momento que o país se dizia com políticas inclusivas, entre outras coisas? Eu acho que a questão, retomando um pouquinho a questão da história, que eu acho que explica um pouco isso. Por exemplo, até a época do Iluminismo, no final do século XVIII, ali no século XIX, a ideia da prisão era uma ideia de vingança social. Por exemplo, se prendia o inimigo do rei, porque era o rei quem fazia as leis. Então, a lógica punitivista tem muito associada essa questão de vingança, a questão de você segregar os não desejáveis, os indesejáveis sociais. Então, no século XVIII, mudaram o foco por uma questão, até como o professor levantou aqui, por uma questão de como é uma questão de Estado agora igualitário, essas pessoas que tinham poder poderiam sofrer as iras dessa prisão. Então, a lógica se inverteu, tipo assim, agora vamos tentar uma organização, uma reeducação dessa pessoa e não simplesmente um punitivismo puro. Eu vejo o seguinte, esse crescimento que houve nos últimos anos em relação a isso, tem a ver o seguinte, por uma lógica, além dessa lógica punitivista que nós temos, a lógica autoritária. Porque o Brasil, a gente vive um período mais autoritário. Você vê, por exemplo, um período de decisionismos jurídicos, um período de falta de legitimidade das instituições.
Então, por exemplo, nós vemos um crescimento da violência noticiado em todo lugar. E vocês vão ver nesse aumento. E a sociedade se sente, na verdade, como se estivesse abandonada. Por que ela se sente assim? Porque ela vê que a questão social não é resolvida. Por exemplo, você não tem acesso aos bens do Estado, como bem disse o professor, e realmente você não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança. Aí quando você vê essa balança desequilibrando, porque como a pessoa se sente, tipo assim, eu pago meus impostos, sou uma pessoa que faz tudo certo, e no entanto, quando a pessoa delinque, a ideia que eles me passam é que querem que ela seja reeducada, ou seja, além de eu não ter nada, ainda tenho o perigo da segurança pública. Então, assim, por essa falta de fé nas instituições, o que eu percebo é como se o judiciário estivesse se vestindo como se fosse ser super-herói, com essa ideia de encarcerar. Então, a ideia é o seguinte, é justamente segregar. Volto naquilo que eu falei. Então, assim, qual que é o mais fácil, vamos colocar assim, entre aspas, o mais rápido aqui? É eu investir nessas áreas, por exemplo, de infraestrutura, de educação, de saúde e tal, ou eu segregar? O que é o mais rápido, por exemplo? Como o juiz vai ser mais bem visto, vamos colocar assim, socialmente? Se ele solta ou se ele encarcera? Então, eu acho que essa lógica vem muito disso, porque nos últimos anos a gente tem tido uma cobertura maior também, até por parte dos veículos de imprensa e tal, da questão da criminalidade. Até então não tinha tanto apelo, tanta coisa assim, midiático. Acho que agora com esse apelo midiático e com essas formas de segregação, isso tudo foi aumentando. Então, eu acredito que teve sim esse aumento pautado por isso. E voltando um pouco do que o professor falou, da questão da lei do banco de dados, é interessante lembrar o seguinte, a nossa Constituição garante que você seja presumido inocente até o trânsito em julgado da sua sentença. E como é que funciona esse trânsito em julgado? Ou seja, é até o momento que não cabe mais nenhum recurso. Então, no Brasil, a gente tem a primeira instância, o juiz de primeiro grau, tem o tribunal e tem os tribunais superiores. Então, em tese, você pode recorrer até os tribunais superiores, que no caso o STJ e o STF. Em decisão recente da nossa Corte Superior, entende que é o seguinte, a partir da condenação em segundo grau, ou seja, do tribunal, antes de chegar aos tribunais superiores, você já pode começar a cumprir a pena. Só que não está ainda, o trânsito julgado não está passado, porque, por exemplo, pode ser que essa pessoa, se recorrer ao tribunal superior, seja absolvida. E aí, essa pessoa já foi presa e já foi obrigada a ceder o seu material genético para o Estado. Então, se ela já está taxada como criminosa, independente da decisão que os tribunais superiores têm. Então, eu vejo isso com muito medo, na verdade, do nível de erros judiciais que vão poder advir disso. Então, eu tenho isso como uma preocupação. Perfeitamente. A maior parte da população carcerária, e aí os senhores me corrijam se eu estiver enganado, as pessoas estão presas por estarem ligadas ao tráfico de drogas, a maior parte. E normalmente é aquele pequeno traficante, é o aviãozinho, é o olheiro, que vai para o sistema carcerário. O que isso significa? Bom, nós temos uma quantidade realmente muito grande de presos por pequena quantidade de droga. Mas eu acho que a maior quantidade ainda de pessoas presas é no crime contra o patrimônio. Pequenos furtos, né, e estelionato, e às vezes o roubo. Então, se nós somarmos o crime do patrimônio com o narcotráfico, pequeno traficante, aí sim nós temos a maior parte da população carcerária do Brasil, em torno de 80% dos presos, com pequenos crimes. Vamos colocar pequenos crimes. Depois nós chegamos aí de 12% a 15% de crimes contra a pessoa, que é o homicídio, a lesão corporal, o estupro, que é uma quantidade menor. E 5% a gente poderia, em torno de 5%, para outros delitos. E aí acontece uma outra coisa grave no Brasil, que as autoridades até agora não tiveram coragem de responder. Eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente conversando com alguns procuradores da República sobre esse assunto, fugiram da conversa. O Ministério Público não enfrenta essa questão, o Poder Judiciário não enfrenta, e seria bom, né, que alguém venha nesse programa, alguma autoridade, respondesse isso para a população. Quando nós falamos aqui no começo que a pena de prisão ela foi criada exatamente porque não se queria aplicar para os grupos mais abastados as penas corporais,
então colocou-se a pena de prisão como uma tentativa de punir de maneira mais branda, né, já que ia ter que punir todo mundo igualmente, então não mataria mais nem cortaria o pescoço, né, do filho de um grande burguês, então colocaria apenas na cadeia. O que aconteceu hoje? Aconteceu um outro problema tão grave quanto aquele, que as prisões são verdadeiros chiqueiros. Todo mundo sabe que a prisão no Brasil é pior do que, em certas condições, pior do que campos de concentração. Aí começou a ter algumas operações no Brasil, como a ação penal do Mensalão, a Operação Lava Jato, e políticos importantes, empresários começaram a ser presos. E o que foi que rapidamente o sistema penitenciário fez? Reformou uma ala ou outra de algumas cadeias, colocando celas limpas, com ventilação, com poucos presos, com comida adequada. Ou seja, hoje no Brasil, nós criamos 2 sistemas prisionais. O sistema prisional VIP, sistema prisional 5 estrelas, que é aquele sistema prisional para quem rouba alguns milhões e quem deixa populações e populações sem hospitais, sem escolas, aqueles que matam o povo pela corrupção. Esses têm direito a presídio VIP. E aquele que furtou 2 celulares, continua indo para a cela chiqueiro. E isso fere frontalmente o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos serão tratados igualmente perante a lei. Então, qual é o dia que o Brasil vai ver seus presos sendo tratados com dignidade, com possibilidade de recuperação, ou qual é o dia que o Brasil vai ver esses políticos condenados na Lava Jato colocados numa cela para 50 pessoas, dormindo pendurado como os homens morcegos e comendo lavagem? Porque se é para dar um tratamento igual, ou nós vamos tratar os políticos da Lava Jato como tratamos qualquer bandido, então eles têm que ir para a cela chiqueiro e tem que acabar com esse negócio de reformar presídio, para reformar só uma ala do presídio para eles, ou nós temos que pegar todos os presos e dar condições dignas para que esse preso se recupere. Uma dessas 2 coisas tem que acontecer nesse país para ele ser verdadeiro. Porque o Ministério Público apregoa, inclusive internacionalmente, como foi a palavra do Dr. Rodrigo Janot, de que poderia trazer o Chopp Isolato para o Brasil, que estava na Itália, porque o Brasil teria condições dignas de dar uma prisão adequada para o Chopp Isolato. Porque o Chopp Isolato falava que não vinha para o Brasil porque aqui o presídio feria os direitos humanos. Então, das 2, uma, se o Rodrigo Janot mentiu que o nosso presídio é ruim, ele, na condição de chefe do Ministério Público, não poderia ter mentido, é grave. E se ele disse a verdade, que aqui tem um presídio adequado para ele cumprir a pena, para o Pisolato cumprir a pena, é pior do que a mentira. Porque quando ele diz que aqui tem um presídio adequado para o Pisolato cumprir a pena, ele está dizendo que aqui nós temos um presídio VIP para o Pisolato e sua quadrilha, para o Zé Dirceu e todo mundo, e nós temos um presídio chiqueiro para qualquer cidadão que paga seus impostos comum, que é um cidadão que por acaso cometeu um crime, e há de se dizer que inclusive aquele pior bandido que a sociedade vê como aquele cara que sai lá, que é o estereótipo da mídia, aquele cara que sai da favela com um fuzil e assalta, ele também paga imposto, porque ele compra feijão, ele compra um sonrisal, ele compra uma medicação e ali ele paga um imposto. Então qualquer cidadão comum que vai preso, ele vai para o presídio chiqueiro. Essa é a pergunta que eu queria deixar no ar. E aquele cidadão que hoje está na Lava Jato vai para o presídio VIP. Qual é a lei do Brasil que instituiu o modelo de 2 presídios? Isso não existe. E tem outro problema grave nisso que o professor está falando, que é o seguinte, que aí você cria na sociedade essa impressão de impunidade muito grande, essa questão de divisão. Porque assim, igual ele está comentando, se o político rico tem direito a uma prisão, e o meu filho, se for preso que não é, vai para onde? Vai para o chiqueiro, e é chiqueiro mesmo, não é força de expressão que ele está dizendo. Você tem uma ideia, a ONU tem umas regras, são conhecidas como regras de Mandela, que são criadas para que o mundo sirva como parâmetro de como devem ser as celas. Para você ter uma ideia, as regras de Mandela diz que durante o dormitório as celas têm que ser individuais. No máximo, em questões opcionais, pode ter no máximo 2 presos. No Brasil, a nossa LEP diz que as celas devem ter, se não me engano, são 3 ou 6 metros quadrados, eu acho que são 3 metros quadrados, e celas que hoje cabem 6 pessoas, isso não é exagero, você tem 20 pessoas morando lá, elas ficam lá o tempo inteiro. Tem casos de presos que inclusive ficaram 2, 3 anos sem tomar banho de sol. No Maranhão, por exemplo, em Pedrinhas, eles contam, no relatório que foi feito pelo CNJ, inclusive, que tinham pessoas lá com a pele pálida, amarelados. O nível de doença, por exemplo, tuberculose, lá dentro dos presídios, é altíssimo. De doenças, por exemplo, tem caso de cólera em presídio. Por quê?
apesar da lei estabelecer que deve existir... HIV. Exatamente, HIV, hanseníase, cólera... São doenças associadas ao quê? Tirando a questão do HIV, mas a grande parte delas é o quê? Associado ao quê? A bolor, a sujeira, a podridão. Tem casos de prisão que tem ratos, que tem baratas, não tem higiene alguma. Então, assim, a questão é muito grave. Você está submetendo essas pessoas a uma sessão interminável de tortura. A questão é essa. E quando você vê, por exemplo, um preso político, vamos colocar assim, político, não estar preso por questões políticas, mas por exercer atividade política, por exemplo, um deputado, alguém assim, quando você vê que a cela dele não tem nada disso, ou seja, quer dizer então que 99% da população carcerária está submetida a essa tortura constante e 0, que seria o que? 3%, que seriam esses outros presos, tem condições dignas. Aí você pergunta, por que isso? O que faz ele menos criminoso ou mais criminoso que ele, entendeu? Por que um tem os direitos humanos, sociais garantidos e o outro, na verdade, não só negados, como, na verdade, são submetidos a situações que você não submete nem sequer animais. E tem um problema grave aí. A população diz assim, ele é preso, bandido, então tem que sofrer mesmo, ele tem que ficar doente, ele tem que ter lepra, hanseníase, tuberculose, AIDS, dengue, ele tem que ter todas as doenças, tem que ficar ali no presídio. Só que a população se esquece que para a doença não existe cela. Então, o fornecedor entra no presídio e sai, uma pessoa visita o presídio e volta, o carcereiro entra no presídio e sai. Então, muitas doenças que às vezes já estariam eliminadas da sociedade, os presídios brasileiros funcionam como incubadora daquelas doenças. Vou dar só um exemplo. Nos presídios que estão nos estados litorâneos, eles abrigam muitos presos estrangeiros por narcotráfico, etc. Quando teve aquela crise do ebola na África, e crises graves aí de doenças com infecção muito rápida, se uma pessoa com ebola tivesse sido preso aqui no Brasil e entrasse no presídio daquele ali, para um negócio sair do presídio e entrar no meio da população seria muito rápido. Então, isso é importante. Extremamente importante todas as informações que os senhores estão trazendo. Nós temos mais um rápido intervalo agora. Não saia daí, voltaremos e é rapidinho. O Momento Brasil está de volta num debate sobre o sistema carcerário brasileiro. Hoje recebemos o Dr. André Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, e o Dr. Pedro Sérgio dos Santos, professor da Faculdade de Direito da UFG, na área de Direito Penal. Falávamos sobre a questão da precariedade do sistema carcerário e doenças, muitas delas que já não existem mais, mas que ocorrem dentro do sistema carcerário, porque, como foi dito aqui pelos senhores mesmos, parece até em alguns lugares um chiqueiro. A exemplo disso, a relevância de HIV entre os presos no Brasil, que é 60 vezes maior do que na população brasileira. Está dentro desse rol aí de precariedade, não é, o doutor Pedro Sérgio? Sim, então quando a gente fala de um sistema precário, falido, é bom lembrar que você falou de 4 países aí de grande população. Você falou da Rússia, da China, dos Estados Unidos e depois do Brasil. A Rússia e a China, a Rússia veio de uma ditadura comunista. Então, aí a história do encarceramento está dita, né, uma ditadura. A China é outra ditadura, né? E os Estados Unidos, embora não sendo uma ditadura, prevalece ali o princípio do capital, a força do capital, com empresas que querem administrar as prisões. Então, a prisão se tornou um elemento de lucro. Essa mentalidade de utilizar a prisão como um elemento de lucro está começando a entrar no Brasil. Por quê? A população diz assim, olha lá, o presídio público administrado pelo Estado é bagunçado, é um chiqueiro. Mas se entrar uma empresa, aí fica tudo organizado, fica tudo limpinho, bonitinho, preso não foge, preso trabalha, preso é educado. O que a gente começou a ver aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer a fiscalização de alguns presídios no Brasil, quando atuei no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, visitei praticamente todas as capitais e fiscalizei algumas. E fiscalizei aquele presídio de Manaus, onde começaram a ocorrer aquelas matanças, né? Alguns 4, 5 anos atrás eu estava fiscalizando aqueles presídios. E observei que a privatização ali, que é chamada de terceirização, ocorre da seguinte forma. Lá, o Estado não contratou, e o projeto é esse, é de não contratar a empresa para pagar X milhões por mês.
mas é para pagar por preso, por cabeça. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais preso, melhor. Mais lucrativo é o sistema. E essas empresas fazem aqueles acordos, os conchavos das madrugadas, com os políticos que gerenciam os estados para financiamento de campanhas. É isso que vem acontecendo no Brasil, é isso que a gente assiste, né? Essa promiscuidade entre o setor privado e os políticos no Estado brasileiro. Então, ter um presídio ruim é bom para o político justificar que ele precisa privatizar o presídio e tirar do Estado aquilo que é da sua própria responsabilidade, que é a execução penal digna. Então, quer terceirizar para que a terceirização, a privatização do presídio leve à lucratividade dessas empresas, porque eu tenho que ter mais presos para eu ganhar mais dinheiro. Para eu ter mais presos, evidentemente eu tenho que ter mais criminosos. Então, eu tenho que incentivar esse preso que está sob meu domínio, diz a empresa privada, a que ele seja submetido a um rigoroso tratamento desumano, para que ele saia do presídio e possa delinquir de novo. No Brasil, nós passamos de 85% de índice de reincidência de presos. Quer dizer, enquanto outros países o preso sai e se adapta facilmente à sociedade, como o caso da Espanha, por exemplo, em que no presídio ele tem a oportunidade de estudar, de fazer um curso de segundo grau, de profissionalizar, de fazer uma faculdade, de fazer até um mestrado ou doutorado, isso ele pode fazer no presídio, e sai e vai exercer uma profissão digna. Aqui no Brasil ele sai e às vezes não quer delinquir, mas é forçado a delinquir, porque ele não consegue trabalho, ele não consegue escola, ele já está rotulado pela sociedade e pela imprensa, né, a outra grande causadora do rótulo. Daí ele volta para a prisão, e ele não volta sozinho, ele leva o amigo, o parente, tal, que vai fazer o crime junto com ele. Quando ele volta para a prisão, novamente, se você tem um presídio terceirizado, esse presídio vai gerar mais lucro para essa empresa. Então, o crime no Brasil é algo que compensa. Tem gente que não compensa, mas compensa para a mídia, compensa para as empresas de segurança pública, compensa para uma série de setores econômicos que, se nós pensarmos o país sem o crime, a economia quebra. Chega nesse nível, doutor? Ah, claro. O senhor está aqui vivendo o crime. O senhor que está aqui agora nos entrevistando porque tem um fenômeno, está ali. O senhor viu, parte do seu trabalho agora é no crime. A professora que está dando aula aqui está no crime. O feirante que vende ali um tomate está dentro da cadeia do crime. Então o crime é como qualquer outro elemento. Então nós temos que pensar uma sociedade em que eu possa retirar o crime e aquilo não cause uma desgraça econômica. Agora, se eu tiro, do jeito que a sociedade está montada hoje, se eu retirar o crime da sociedade, o criminoso, eu vou desempregar uma quantidade enorme de gente que vive diretamente do crime e que vive de forma indireta. E essas empresas que terceirizam o controle dos presídios, essas descaradamente incentivam o crime, porque aí vai ter necessidade daquele serviço de segurança. Doutor André, o senhor gostaria de fazer algumas considerações sobre essa parte do nosso assunto? Eu penso o seguinte, eu tenho um pensamento parecido com o do professor. Eu confesso que eu não conheço muito a realidade lá dos Estados Unidos, essa questão da privatização dos presídios e tal. Eu confesso que eu não entendo muito. Eu vejo, por um lado, essa questão do encarceramento, que além dessas vantagens dessa cadeia que o professor descreveu e tal, tem também a questão do engodo que é passado para a população, que quanto mais eu estou prendendo, melhor eu estou cuidando da relação da segurança pública. É como se fosse o seguinte, olha, eu estou combatendo o crime e prendendo o criminoso, quando na verdade o crime não está sendo combatido. Na verdade, muitas vezes aumenta, porque a violência que é praticada dentro do presídio reflete na sociedade. Nós não podemos pensar o presídio como um mundo diferente. Quem estão lá são pessoas que saíram da sociedade. Ou seja, elas não se tornaram simplesmente do dia para a noite criminosas, violentas, não. Elas saíram daqui. O problema, na verdade, da violência da segurança pública não está dentro do presídio, está aqui fora. Lá dentro, ele apenas piora esse problema. Ele apenas torna ele mais grave e, muitas vezes, mais ampliado. Porque, eu vou comentar, eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque eu li isso, na verdade, eu li isso na Folha de São Paulo, tal, não tenho muitos dados, mas eu acho interessante comentar que é o seguinte, que na verdade os presídios são controlados pelas facções criminosas. Saiu essa semana passada. Na verdade isso não é, eu posso até te completar, se me permite. Claro. Eu tive a oportunidade de fiscalizar prisões no Rio de Janeiro, em que quando o cidadão adentra o presídio, ele preenche uma ficha. E como qualquer presídio, é a ficha do exame criminológico. Seu nome, nome do pai, da mãe, se você tem alguma doença, precisa de algum remédio, qual o crime que cometeu, para fazer uma seleção mais ou menos que é possível fazer. E os formulários de prisões do Rio de Janeiro, eu levei inclusive para o Ministério da Justiça, tem lá para qual facção que você pertence.
você é do Comando Vermelho, se você é do PCC. Aí nós indagarmos o gestor do presídio. Escuta, mas então o Estado colocou num documento oficial aqui, ele está institucionalizando as facções? Ele fala, doutor, nós não temos alternativa, porque se eu não perguntar para o preso de onde ele vem, eu vou colocar os presos misturados. Aí o presídio explode, porque aí se eu botar preso de facções diferentes, o presídio explode. Então eu tenho que saber de onde ele vem, de qual a facção, qual o comando que ele pertence, para eu colocar num presídio o preso de uma facção e no outro presídio o outro preso de outra facção. Quando eu separo por facções, aí uma facção só fica dominando o presídio, que é o que o doutor acabou de falar. E isso é documento oficial do Estado, o Estado tem consciência disso. Ou seja, você vê que o problema no sentido, vem no que eu estava dizendo, você vê que o problema, na verdade, não é no presídio especificamente. A violência não está nascendo só lá. É um reflexo do que tem aqui fora. Entendeu? Então, na verdade, ele se torna o quê? Acaba sendo, na verdade, um ótimo lugar para as facções criminosas conseguirem mais adeptos. Então, e aí eu ouvindo tantas informações, eu tenho tantas perguntas aqui, mas como a ideia do programa é aprofundar um pouco mais em alguns aspectos, como nós estamos fazendo, eu deixo vocês aí falarem, porque a gente também está aqui aprendendo, a sociedade, o nosso telespectador, o nosso ouvinte também está ganhando informações que não aparecem na mídia de forma nenhuma. Nesse sentido, eu me pergunto o seguinte, há defensores no Congresso Nacional, deputados, que defendem aí o armamento da população. Como é que o senhor avalia isso? O armamento, qual seria o papel de uma população armada nesse momento? Eu acho o seguinte, é interessante você colocar justamente nesses termos, neste momento. Porque eu vislumbro como a forma que nós estamos lidando, por exemplo, de alguns anos para cá você começa a ouvir na grande mídia notícias de linchamento, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, teve o caso de uma moça que bateu um cachorrinho, se não me engano, e ela lá, se não me engano, foi em Pernambuco isso. Ela foi linchada na rua e depois descobriu-se que, na verdade, não era ela, era outra moça que estava no vídeo. Então, assim, no momento que você começa a colocar essa questão do armamento na sociedade como está dividida hoje, eu particularmente vejo isso com muitas ressalvas. Eu acho muito perigoso e, na minha opinião, eu acho que não é esse o caminho, porque a arma, por mais que você, dados, entenda que a arma pode ser no momento de, sei lá, no momento de medo e tal, pode até trazer uma sensação de segurança maior, eu acredito que não, porque na verdade essa sensação se torna ilusória. Então, assim, se você tem uma arma, por exemplo, eu acredito o seguinte, se você tem uma arma, você vai acabar usando, de um jeito ou de outro. Então, assim, na minha opinião, eu particularmente não vejo com bons olhos isso, eu acho que é um populismo penal. Qual a opinião do senhor, doutor? Primeiro que você poderá dar acesso à arma, mas não se garante que dará acesso ao treinamento devido. Sim. Existe uma quantidade, já uma estatística significativa de acidentes, né, com armas dentro de casa, disparos acidentais, crianças mexendo com arma, que também é morte violenta. É uma população despreparada para mexer com arma, porque provavelmente um criminoso, um assaltante, ele tem, por já estar no crime, ele tem mais preparo do que o indivíduo que é pego de surpresa, tem o fator surpresa também. Então você às vezes pode até estar treinado a mexer com uma arma, mas pego de surpresa, né, o nervosismo e a paixão do momento te faz usar de maneira equivocada a arma, quando seria mais viável, talvez, e muitas vezes isso é indicado para a crise, você negociar com o assaltante do que você... Alguém pode ironizar, mas você vai negociar o quê com o assaltante? Às vezes não tem negócio. Do mesmo jeito que ele não vai ter negócio com você se você estiver armado. Mas às vezes você consegue dizer para ele, olha, leve tudo, né? Eu te dou tudo. Calma, fique tranquilo, eu te dou o carro, eu te dou tudo. Isso às vezes é mais eficaz, do que a arma. Agora, o que de fato é eficaz não são políticas armamentistas. O que de fato é eficaz são políticas públicas. Então, por exemplo, ao invés de nós termos uma escola que funciona de tempo integral para os nossas crianças e adolescentes, como na maioria dos países do mundo, onde se aprende ciência, matemática, química, idiomas, artes, onde se aprende também, em bons países, carpintaria, profissões, mexer com a horta, música, etc., o que nós estamos assistindo? Por exemplo, um debate agora sobre base nacional curricular, aonde não se está preocupado em ensinar matemática para o nosso aluno ou português, está preocupado em discutir política de gênero, que é algo que tem que ser discutido em casa, fica um debate todo na sociedade ao redor de algo que não tem uma importância que tem que ser levado para a escola. E de outro lado, nós assistimos o ano passado, né, e eu vejo aqui que a gente recebe o aluno chegando na universidade, assistimos o ano passado, uma quantidade enorme de alunos que fizeram um protesto justo, porém a forma, eu acredito, equivocada,
de entrar nas escolas, ocupar escolas, inclusive com mortes, com bomba. Então o aluno hoje talvez ele não aprende a fazer um balanceamento numa equação química, mas ele aprende a fazer um coquetel de Molotov na escola, né? A gente vai para mais um intervalo e o assunto é interessante, é complexo mesmo, empolgante, e não saia daí, é rapidinho, é em 1 minuto. O Momento Brasil está de volta num debate sobre o sistema carcerário brasileiro. Hoje recebemos o doutor André Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, e o doutor Pedro Sérgio dos Santos, professor da Faculdade de Direito da UFG na área de Direito Penal. Nós estávamos aqui batendo um papo rápido no intervalo e eu perguntava para os nossos entrevistados, agora eu vou perguntar aqui perante os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Doutor André, qual a solução para o sistema carcerário que chegou nesse universo de mais de 800 mil pessoas presas, a maior parte, mais de 80%, em celas que se parecem chiqueiros? Eu acho que, assim, a curto prazo, eu não vejo solução a curto prazo. As soluções que eu vejo seriam médio a longo prazo. Por exemplo, às vezes a gente fica falando como se fosse batendo na mesma tecla, repetindo a mesma coisa, mas não existe solução mágica. A questão é o seguinte, é investimento, é política pública em educação, em saúde. Na verdade, é melhoria da vida da população, porque isso reflete na criminalidade. Na verdade, a segurança pública, ela não pode ser vista de forma unilateral. Você não pode simplesmente deixar ela nas mãos das autoridades. Na verdade, a segurança pública é uma construção social. Então, assim, na minha opinião, qual seria a solução, vamos colocar assim, seria justamente essa, seria um investimento realmente na área social brasileira, porque o crime, pelo menos no Brasil, demonstra esse grande abismo social que a gente tem e essa dificuldade de chegar à garantia dos direitos humanos. Por exemplo, agora trazendo um pouco sardinha para minha lata, mas muitas vezes você vê que socialmente as pessoas têm um certo repúdio à questão dos direitos humanos e tal, justamente por isso, porque assim, como elas não veem no dia a dia delas que os direitos delas estão garantidos, por exemplo, um direito à saúde que a pessoa não tem, um direito à educação que não tem. Quando você fala e esse tipo de direito ser garantido para os criminosos, para as pessoas que estão encarceradas e tal, isso causa um repúdio, porque as pessoas não se veem ali, elas se veem distanciadas. Porque é sempre a lógica do nós e eles. Tipo assim, os criminosos não são como eu. São outro tipo de pessoa. Quando na verdade não é. É igual eu estava comentando. O criminoso sai da sociedade. Ele não sai de outro lugar. Então, assim, enquanto não for garantido os direitos humanos de toda a sociedade, você não vai ver nenhum reflexo na criminalidade. Não vai existir varinha mágica. Não vai existir essa questão. A criminalidade não vai acabar simplesmente com punitivismo. Doutor Pedro Sérgio. Eu falava agora há pouco sobre currículos de escolas. Então nós temos que ter uma escola de alta qualidade, mas não só no ensino médio, eu acho também nas universidades onde se formam os bacharéis em direito, né? Infelizmente no Brasil, um grande número de bacharéis em direito que ocupam postos públicos, como delegado de polícia, promotores, juízes, não são capazes de fazer o filtro preliminar da entrada na cadeia. Por exemplo, todo aluno de direito aprende que não se vai punir nem prender ninguém por crime de bagatela, aquele crime insignificante. E nós temos uma quantidade enorme de presos no Brasil hoje, porque furtaram um celular, porque furtaram 3 galinhas, porque furtaram 5 melancias. Esse filtro não foi feito por um delegado que foi mal formado. Depois esse preso é denunciado por um promotor que ganha um ótimo salário e é mal formado porque denunciou esse indivíduo. Depois esse preso chega ao poder do judiciário, o juiz às vezes continua mantendo a prisão. Aí a gente vai ver depois na Voz do Brasil que o Supremo Tribunal Federal mandou soltar uma pessoa que foi presa por causa de um celular. Quando esse processo chega ao Supremo Tribunal Federal, essa pessoa já fica encarcerada há muito tempo, já se gastou muito dinheiro, porque são profissionais mal formados, e aí eu digo juízes, promotores, advogados que peticionaram também de forma errada, né? Ou seja, há de se mudar também a mentalidade desses profissionais ao lado dessa mudança fundamental e importante de políticas públicas.
Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um seminário lá na Faculdade de Direito da UFG e convidei grandes atores, para mim os principais atores da segurança pública, para debater a questão criminal. Eu convidei secretário de Educação do Estado, isso há anos atrás, não o atual, fazer essa ressalva. Isso há uns 10 anos atrás. Convidei o secretário de Educação do Estado, secretário de Educação do município e diretores das principais faculdades de educação. Só compareceu uma diretora da Faculdade de Educação e um representante do secretário municipal, e os outros disseram que estavam no evento errado. Porque segurança pública não era o problema da educação, era com o secretário de Segurança, era com o coronel da PM. E eu fiz de propósito. Por quê? Porque é exatamente a segurança pública que está na mão da Secretaria de Educação. Isso, se nós fizermos aquela conta que eu fiz agora há pouco, temos uma geração de 18 a 28 anos presos. Se eu pegar hoje essa mesma faixa etária que vai estar daqui a 10 anos no presídio, eles estão nas escolas, ou deveriam estar. Então, a ausência de políticas públicas hoje, e se eu mudasse essa realidade, tivesse uma política eficaz, teríamos uma diminuição significativa do número de presos. E o segundo dado é mostrar o seguinte, que dessa quantidade de presos que o senhor já fez referência, a maior parte hoje no Brasil, mais de 50%, são presos provisórios, que não foram julgados ainda e que estão presos, muitas vezes, além do tempo da pena que ele pegaria se ele tivesse sido julgado. Então, às vezes, uma pessoa vai ser condenada a 1, 2, 3 anos de pena e já está lá preso provisoriamente há muito mais tempo, porque nós temos um poder judiciário ineficaz para os pobres. Dr. André Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos da OAB Goiás, Momento Brasil quer agradecer imensamente a sua presença aqui. Obviamente que esse assunto daria e vai dar para uns 4 programas. Com certeza. Teremos aqui outros convidados, mas desde já eu quero reforçar o convite para que o senhor retorne numa próxima oportunidade para aprofundarmos a importância da questão dos direitos humanos dentro do sistema carcerário e dentro da sociedade. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e vai ser um prazer voltar aqui e debater de novo com um debate tão enriquecedor que foi esse. Muito obrigado. Obrigado também ao Dr. Pedro Sérgio dos Santos, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Professor, o convite também está estendido ao senhor para que a gente continue esse assunto aqui que conseguimos trazer só a pontinha do iceberg, viu? Agradeço o convite e espero que esse canal seja realmente um canal conscientizador e aberto para a população para esse debate importante. Obrigado aos nossos convidados, obrigado a você que nos assiste e nos ouve. O Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e também na TV UFG, canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e de nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Olha, você pode também acompanhar a gente por nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!